Vocês se recordam sobre o que são funções? As funções são expressões algébricas que relacionam elementos de um conjunto a elementos de outro conjunto. Se você acabou de pensar que isso tem a ver com o famoso x, você está no caminho certo. Já estudamos anteriormente as funções do primeiro grau, que são aquelas que a gente costuma relacionar um f de x a algum x através de uma espécie de receita que tinha a forma geral f de x igual a ax mais b, com a diferente de zero. Relembrando isso, vamos tratar mais diretamente do tema da nossa aula de hoje, que são as funções do segundo grau. As funções do segundo grau guardam semelhanças com as do primeiro grau. Basicamente, o que vai mudar é a forma geral da nossa receitinha da função. As funções do segundo grau são aquelas que podem ser escritas com a seguinte forma geral: f de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Nessa função, x é chamada de variável independente, e a, b e c são coeficientes reais. A função é denominada de segundo grau, pois o grau maior aplicado à incógnita x é 2. Isso significa que o coeficiente b e c podem ser iguais a zero, mas a deve ser sempre diferente de zero. Percebam que se a fosse igual a zero, teríamos uma equação do primeiro grau, que nós já aprendemos anteriormente e que pode ser resolvida apenas isolando a variável x de um dos lados da equação. Como exemplo de função de segundo grau, a gente pega a função f de x é igual a menos 8x² mais 7x mais 1. Nesse caso, o a vai ser o coeficiente que acompanha o x², então menos 8. O b vai ser o coeficiente que acompanha o x, b igual a 7, e o c vai ser o termo independente, c igual a 1. Segundo exemplo é a função f de x igual a 100x² mais 12x. O nosso a vai acompanhar o x², então a igual a 100. E o b é o coeficiente que acompanha o x, então b igual a 12. Nesse caso, a gente pode ver que no c não existe porque não tem nenhum termo independente. C igual a 0. Agora o último exemplo. F de x igual a 7/6 x² menos 3x mais meio. Nesse caso, a igual a 7/6, b igual a menos 3 e c igual a meio. Se substituirmos f de x por algum valor específico, deixaremos de ter uma função do segundo grau e passaremos a ter uma equação do segundo grau. Nesse caso, então, nos interessa descobrir o valor ou os valores de x que satisfazem a equação. Mas agora, para achar x, não será tão simples quanto na equação do primeiro grau, pois nosso x está elevado ao quadrado. Mas calma, porque existem alguns métodos práticos que nos ajudarão a descobrir o x. Para encontrar o valor de x, dado um f de x, é preciso resolver uma equação de segundo grau, utilizando, por exemplo, a fórmula de Bhaskara. A fórmula de Bhaskara é talvez o método mais conhecido para resolver esse tipo de problema. O método de Bhaskara tem duas etapas. A primeira é encontrar o delta e a segunda é calcular as raízes, que são os valores de x a partir do valor de delta. A depender do valor de delta, teremos algumas possibilidades para os valores de x. Delta maior que zero, dois valores distintos reais. Delta igual a zero, dois valores reais iguais. E delta menor que zero, nenhuma raiz real. Vocês devem se lembrar da aula de funções do primeiro grau, que nós podemos graficar uma função. No caso da função do primeiro grau, a curva definida pela função era sempre uma reta. O gráfico de uma função do segundo grau é uma curva chamada parábola. A parábola tem um formato parecido à letra U, que pode estar também de ponta cabeça, de acordo com a função do segundo grau. Diferentemente de uma reta, não é possível construir uma parábola com apenas 2 pontos. Então, para a construção de gráficos de função de segundo grau, precisaremos encontrar pelo menos 3 pontos. Aqui descreveremos como encontrar alguns deles: raízes, intersecção com eixo y e vértice. Esses são os pontos, digamos, mais famosos da parábola. As raízes são os zeros da função, ou seja, onde o gráfico da função cruza o eixo x. Para encontrá-las, devemos igualar a função a zero, obtendo uma equação de segundo grau, que podemos resolver usando a fórmula de Bhaskara. Para encontrarmos o ponto em que o gráfico da função cruza o eixo y, basta substituir x por zero na função. Podemos ver que o ponto de intersecção com o eixo y é sempre o valor do coeficiente c.
porque é o que sobra quando trocamos x por zero na equação ax² mais bx mais c igual a zero. O ponto de máximo ou ponto de mínimo de uma função de segundo grau é chamado de vértice da parábola. Se ela tiver concavidade para cima, isto é, se a parábola tiver formato de U normal, teremos um ponto de mínimo. Se ela tiver concavidade para baixo, isto é, se a parábola tiver formato de U invertido, teremos um ponto de máximo. De acordo com os valores dos coeficientes que formam a função de segundo grau, temos algumas alterações no gráfico da função. Agora estudaremos como se comporta o desenho do gráfico de acordo com os coeficientes a, b, c e delta. O sinal de A nos diz qual será a concavidade da parábola. Se A for positivo, concavidade para cima. Se A for negativo, concavidade para baixo. Além disso, quanto maior o valor de A em módulo, mais estreita será a abertura da concavidade. Caso seja igual a zero, a parábola desaparecerá e teremos o gráfico de uma reta, conforme esperado, pois estaremos eliminando o componente de segundo grau. O comportamento da parábola com a variação do coeficiente b é um pouco mais difícil de visualizar em um primeiro momento. Porém, perceba que, alterando o valor de b, temos que a parábola se move de forma que seu vértice constrói uma outra parábola, com a mesma abertura, mas com cavidade oposta. A alteração no coeficiente c muda a altura da parábola, isto é, onde ela cruza o eixo y. O valor c é exatamente a coordenada y da intersecção da parábola com o eixo y. Alterando os coeficientes a, b e c, mudamos também o valor de delta, que, como mostra a fórmula, depende dos três coeficientes. A depender do valor de delta resultante, também verifica-se mudança no gráfico da função. Caso delta seja maior do que zero, sabemos que a equação de segundo grau resultante terá duas raízes reais diferentes e, portanto, a parábola cruzará o eixo y em dois pontos distintos. Caso delta seja igual a zero, teremos duas raízes reais iguais, e o gráfico cruzará o eixo em apenas um ponto. Nesse caso, podemos dizer também que a função tem raiz dupla. Por fim, caso delta seja menor que zero, as duas raízes serão números complexos conjugados, ou seja, não reais, e o gráfico não cruzará o eixo y. Em outras palavras, ou a parábola estará toda para baixo do eixo x, e, portanto, terá necessariamente concavidade para baixo, ou a parábola ficará toda para cima do eixo x, e, portanto, terá necessariamente concavidade para cima. Um exemplo de aplicação do método de Bhaskara é o seguinte problema. x² mais 9x mais 8 igual a zero. O primeiro passo vai ser identificar quais são os coeficientes. Nesse caso, o a igual a 1, o b igual a 9 e o c igual a 8. O próximo passo seria aplicar a fórmula do delta. Temos que delta é igual a b² menos 4ac. Agora é só substituir. Então, vai ficar delta é igual a 9² menos 4 vezes 1 vezes 8. Calculando isso, temos que delta é igual a 49. Como delta é maior que zero, temos que a resolução vai ter duas raízes distintas. A próxima etapa do método de Bhaskara seria encontrar os valores de x. Temos que x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Dessa forma, x é igual a menos 9 mais ou menos raiz de 49 sobre 2 vezes 1. Temos então duas raízes, x igual a menos 1 e x igual a menos 8. Segundo exemplo, temos 9x² menos 24x mais 16 é igual a zero. Nesse caso, o a igual a 9, b menos 24 e o c igual a 16. Aplicando a fórmula do delta, temos que delta é igual a menos 24 ao quadrado menos 4 vezes 9 vezes 16. Calculando isso daí, temos que delta é igual a zero. Nós temos duas raízes idênticas. Calculando a partir da fórmula do x, temos que x é igual a menos 24 mais menos raiz de zero sobre 2 vezes 9. Daí tiramos que o x1 vai ser igual a x2, que é igual a 4/3. Nosso último exemplo, x² menos 2x mais 4 igual a zero. Primeira etapa é pegar os coeficientes. Então, a igual a 1, b igual a menos 2, c igual a 4. Aplicando a fórmula do delta, temos que menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 4,
a gente chega em que delta é igual a menos 12. Como delta vai ser negativo, ou seja, menor que zero, a gente não tem nenhuma raiz real. E não tem como a gente calcular a próxima etapa do Bhaskara. Revisando o que a gente viu até agora, a gente sabe que a função de segundo grau tem a aparência de f de x é igual a ax² mais bx mais c. A gente também sabe que a equação de segundo grau pode ser resolvida pelo método de Bhaskara. E o método de Bhaskara tem duas fórmulas importantes. A primeira é do delta, que é delta é igual a b² menos 4ac. E a segunda fórmula é do x. X é igual a menos b mais menos raiz de delta sobre 2a. Aplicando a fórmula do delta, a gente pode encontrar delta maior que zero, delta igual a zero ou delta menor que zero. No primeiro caso, quando delta é maior que zero, a gente encontra duas raízes distintas. Quando delta é igual a zero, a gente encontra duas raízes idênticas. E quando delta é menor que zero, nenhuma raiz real. A curva de uma função de segundo grau tem o formato de uma parábola. E ela pode ter uma concavidade para cima ou concavidade para baixo. A concavidade da parábola depende do coeficiente a. Se a for positivo, ela tem concavidade para cima. Se a for negativo, tem concavidade para baixo. Outro coeficiente importante é o coeficiente c, porque ele indica onde a parábola cruza o eixo y. Um ponto importante da parábola também é o vértice. O vértice pode indicar ou o ponto de máximo ou o ponto de mínimo. Ele indica o ponto de máximo quando o a for menor do que zero. Ele indica o ponto de mínimo quando o a for maior do que zero. Para terminar, a gente vai pegar uma questão contextualizada. Então, um grupo de pessoas resolveu alugar um ônibus para fazer um passeio por R$3.000 e decidiu dividir esse valor igualmente entre os participantes. No dia da viagem, 10 pessoas desistiram. Por causa disso, cada participante teve que pagar R$10 a mais. Quantas pessoas iriam inicialmente participar desse passeio? Vamos supor que x signifique um número inicial de pessoas no passeio. Inicialmente, o que cada um tinha que pagar era 3.000 sobre x. E depois, no dia do passeio, quando 10 pessoas desistiram, 3.000 sobre x menos 10. A gente sabe que depois o preço de cada participante subiu R$10. Então, a gente pode assumir que 3.000 sobre x mais 10 é igual a 3.000 sobre x menos 10. Daí, a gente chega numa equação. Resolvendo essa equação, a gente pode igualar o denominador. Como é que a gente faz isso? A gente multiplica tudo, fazendo que no denominador a gente tem x, entre parênteses, x menos 10. Então, multiplicando a primeira fração por x menos 10, a gente tem 3.000, entre parênteses, x menos 10, sobre x menos 10. Multiplicando 10 por x e x menos 10, a gente tem 10, entre parênteses, x menos 10 vezes x. Na outra fração, a gente tem que multiplicar por x. Então, vai ficar 3.000x sobre x menos 10 vezes x. Como a gente tem denominador igual, a gente pode cortar e resolver a equação só com os numeradores. Então, 3.000, entre parênteses, x menos 10, mais 10, entre parênteses, x menos 10 vezes x, igual a 3.000x. Resolvendo essas contas, a gente vai chegar na seguinte equação. 10x² menos 100x menos 30.000 igual a zero. Daí é só aplicar Bhaskara e resolver a equação. Primeira etapa seria encontrar os coeficientes. Nesse caso, a é igual a 10, b igual a menos 100 e c igual a menos 30.000. Próxima etapa, calcular o delta. Então, delta é igual a b² menos 4ac. Substituindo, a gente tem delta é igual a menos 100x² menos 4 vezes 10 vezes menos 30.000. Calculando isso, a gente tem que delta é igual a 1.210.000. Nesse modo, a gente sabe que a gente vai ter duas raízes reais, porque delta é maior do que zero. Próxima etapa vai ser calcular o valor de x. A gente tem x é igual a menos b mais menos raiz de delta sobre 2a.
O x1, a gente vai ter menos 100 mais raiz quadrada de 1.210.000 sobre 2 vezes 10. Calculando isso, a gente obtém o valor 60. Já o x2, a gente tem menos 100 menos raiz de 1.210.000 sobre 2 vezes 10. Calculando isso, vai dar menos 50. Como a gente não pode ter o número de pessoas negativas, a gente supõe que o valor de x2 igual a menos 50 é impossível e a gente adota que x1 é igual a 60. Então, nossa resposta final é: havia inicialmente 60 pessoas no passeio.